Olá, bem-vindo ao canal Influência Engenharia. Estamos aqui para apresentar segurança em gasodutos. Essa aqui é uma apresentação piloto, onde estaremos compartilhando aqui algumas informações sobre segurança em gasodutos. É um trabalho pioneiro que foi feito anos atrás. Estamos trazendo aqui para um ambiente virtual. Segurança entre concessionárias. Cada concessionária, seja ela de eletricidade, de telefonia, de água, esgoto, ela pode fazer sua apresentação para minimizar ou evitar os efeitos dos danos num serviço programado, emergencial, envolvendo outras concessionárias para evitar acidentes entre elas. Então é importante que a gente esteja aqui trazendo um estudo de caso aqui de segurança em gasodutos. No caso, foi um trabalho que eu conduzi, que eu fiquei à frente, fiz a palestra com outros profissionais de engenharia para outros concessionários nos anos 2000. E a gente está trazendo aqui como piloto para a Influência Engenharia, para trocar as ideias e despertar esse trabalho de prevenção que ainda é, de certa forma, muito tímido no ambiente municipal, estadual, mesmo federal. Então, antes, rapidamente, apresentar o meu currículo. Eu sou Manuel Trajano, sou engenheiro de segurança do trabalho, formação em civil, especialização em gás natural e MBA em gestão esportiva. Tenho experiência em polo petroquímico Camaçari, defesa municipal. Também atuo como perito, como instrutor, auditor. Eu peço gentilmente aí que quem quiser contribuir para a manutenção desse material aí, da energia elétrica, da internet e da disponibilidade, independente de estar vinculado a um emprego, ou empreendedor, ou estar sempre, faça um pix para influengenharia@gmail.com, o nome de Manuel Trajano Léo de Andrade. Espero que curta, se inscreva, divulgue, compartilhe, se for merecedor de sua atenção. E aqui a gente está trazendo um material, eu estou fazendo um piloto, o outro aqui que eu fiz acabou congelando os slides, é coisa de amador mesmo, estou aprendendo aí, mas acho que o importante aqui é o conteúdo, né? É um monólogo que a gente vai aqui aprendendo a lidar com as ferramentas. Para as mentes jovens, aí, iniciantes, tudo é mais fácil, né? Mas à medida que a gente vai passando, chegando na maturidade, algumas coisinhas vão ficando mais difíceis. Eu estou olhando um pouquinho mais para o lado assim, porque eu estou com a tela compartilhada, e vocês vão estar visualizando aí meus perfis no Twitter, contatos aí, tenho disponibilidade para atuação sozinho ou com parceiros nas áreas de AVCB, projeto de combate a incêndio, laudos em geral, periculosidade, insalubridade, assessoria, consultoria. A gente não fica preso a iniciativa pública e privada, a gente é do mundo e a gente está aqui trabalhando em prol de uma forma leve, solta, fácil de ser entendida na Influência Engenharia. E aí, só um estudo de caso aqui que a gente trouxe da concessionária de gás aqui da Bahia, que é monopólio, no caso aqui é a Bahia Gás. A gente tem que ter um maior cuidado aqui com a exposição de marcas, nomes, tudo, mas acho que eu deixei uma contribuição lá, eu agreguei valor e me sinto na obrigação e na tranquilidade de compartilhar com vocês na parte de segurança operacional e do trabalho vinculadas a esse mercado legal, muito bom de petróleo e gás. Então, vamos falar um pouquinho aqui do petróleo, do gás natural, de onde veio, os gasodutos, um pouquinho do nitrogênio, que está ligado ao campo, orientações de segurança para intervenções, história de acidentes. É um material aqui que não é muito extenso, a gente vai trabalhar ele aqui em no máximo meia hora, mas trazendo aqui alguns históricos para despertar o tema e o debate. Aí, muita gente se pergunta de onde vem o gás natural. O gás natural ele vem lá junto do petróleo, milhões de anos atrás, matéria orgânica, de seres vivos, vegetais, animais, as bactérias fazem o seu trabalho, liberam como subproduto da sua fermentação, da sua queima, de todo o seu processo ali de liberação, o petróleo, o gás e a água. Estou falando uma linguagem bem fácil assim, a queima vem depois, claro, mas a gente traz aqui a ideia do poço de petróleo, quando achada a reserva, a bacia, ela pode ser de gás associado e não associado. Não associado é quando o gás aqui está na maioria e o petróleo tem um pouquinho na chamada rocha reservatório. Isso aí é bom para a área de geólogo, né? E quando é um gás associado, ele predomina o petróleo. E tem lugares que pode ter só petróleo mesmo, mas é muito raro. Mas geralmente você tem esse equilíbrio de água em azul, gás branco e petróleo preto.
E aí você tem a exploração, produção, aí de acordo com a concessão dada pela ANP, você tem a condução aqui para todos os processos, unidade de processamento, tem um compressor, e todo um processo que chama de unidade de processamento, um complexo, onde é limpo, tratado, de forma bruta ainda, e suas derivações, que vai sair lá a parte mais pobre, digamos assim, mais leve, o metano, etano, propano, butano, metais pesados. A gente está falando aqui de uma forma bem resumida, viu, gente? As chamadas UPGN, Unidade de Processamento de Gás Natural, tem várias no Brasil aí espalhadas. E aí você tem um gás natural mais seco, pronto para ser transportado, no caso aqui a Transpetro faz isso, e distribuído pelas concessionárias estaduais de gás. No caso em particular da Bahia, a Bahia Gás tem um monopólio aqui atualmente, São Paulo tem 3, o Rio de Janeiro tem 2, e o resto do Brasil, basicamente 1. Você tem lá um gás mais pesado, de onde deriva lá o GLP, onde a gente conhece como bujão, é o propano e o butano, tem até uma empresa com esse nome, né, de um dos dois aí, onde tem um fracionamento, a parte mais pesada, você faz também a gasolina natural, para diversos usos na indústria, que a gente chama de insumos. E, finalmente, na concessão dada pela ANP e a regulação e a fiscalização das entidades estaduais, você tem a comercialização do gás natural. Aqui trazendo ainda a composição do gás, basicamente pode variar de estado para estado, de bacia para bacia. Pegamos aqui a referência do Recôncavo Baiano, a bacia de Camamu e o gás de Manati, tem 88% de metano, isso pode variar para 89, 87, até 90, a depender da região do Brasil, etano, propano, nitrogênio e outros gases. A utilização do gás natural, ele tem uma matriz energética aí muito boa, muito variada, vindo da UPGN e distribuído aí através dos city gates, que é onde há a transferência de custódias, digamos, de quem vende e quem compra, da Transpetro para a Bahia Gás, no caso aqui da Bahia, e as outras no Brasil, Compagás, Copergás, Algás, tem várias espalhadas no Brasil aí, cada região, cada estado, e ela pode ser utilizada aí para indústria, comércio, residencial, automotivo, e aí, por sua vez, suas subdivisões, uma matéria-prima, petroquímica, redutor siderúrgico, você tem a parte de combustível, cogeração, cocção, que é a parte de cozinha, aquecimento, chuveiros a gás, geladeiras a gás, combustível. Na área de cogeração, parte de climatização de shopping, centers, etc. Variedade muito grande aí. Procure a sua concessionária para poder ver o que ela pode lhe ofertar de serviços, contrapartidas, facilidades. E o importante é ser seguro, como ele é, e econômico, e muito menos poluente. A questão do meio ambiente anda junto com a questão de segurança. Algumas características do gasoduto em áreas urbanas, claro que pode se aplicar a áreas rurais também. Quando a gente fala área rural, é aquela parte de estrada, roça, passa às vezes de fazendas, sítios, aí claro, com a questão do uso do terreno, as devidas indenizações, tem toda uma negociação com os proprietários, mas em áreas urbanas, basicamente, ele pode chegar aqui em aço carbono, que é revestido com a camada tripla de polietileno, diâmetros que podem variar de 2 até 10 polegadas, por causa da pressão que é grande, pode variar de 7,5 a 23 kg força por centímetro quadrado. Claro que vem reduzindo à medida que vai chegando no centro urbano, de onde ele está vindo, lá dos city gates, por causa da pressão, fazendo uma correlação aqui com água e eletricidade. Você pega lá a geração de energia elétrica nas usinas, você tem a transmissão e distribuição. Gás também é a mesma coisa, você tem o transporte do gás e tem a distribuição do gás. E aí a tubulação, basicamente, em geral, vai diminuindo à medida que vai chegando no cliente final. Salvo exceções da questão da indústria, a necessidade de cada lugar. Mas geralmente para o cliente final, por regulação da ANP, questão de segurança, todos esses gases vêm odorizados, com odorante, porque na natureza eles não tem cheiro. Tem uma proteção catódica, para evitar a questão de oxidação e corrosão, para evitar pontos de furo e, consequentemente, vazamentos. Porque a terra, o contato que tem aqui, você tem um pH que pode danificar ao longo dos anos a tubulação. Então, ela é revestida com camadas. Tem todo um trato normativo para isso.
Em polietileno, você tem os diâmetros que variam de 32 até 125 milímetros. Pressão de operação mais baixa, plástico de alta resistência, não se deforma com a mão, né? Deforma com aparelhos, equipamentos especiais. Você tem na cor amarela ou laranja. Em ambos os casos, tem que ter sinalização de superfície. A gente vai falar daqui a pouco quando isso é possível. E aí, áreas urbanas, geralmente, aqui a gente pegou um estudo de caso aqui da nossa concessionária, mas pode variar de estado para estado, tem que ser visível, o mato cresce, esconde. Então, para evitar escavações indevidas, sem autorização e acidentais, você tem que botar a profundidade, o telefone de emergência, tem os marcos, podem variar de concessionária para concessionária, mas basicamente elas têm que chamar atenção. E aí, cada local vai ditar as regras de acordo com as limitações. Uma estrada de responsabilidade estadual, federal, ou nas vias municipais, os órgãos de controle e que fiscalizam, que liberam, é que dizem o tipo que vai ser colocado junto com a concessionária. O importante é proteger não só o cliente, mas a comunidade como um todo. Existem trabalhos de socialização, de educativo, de cartilhas, que são feitos para prevenir. A sinalização de gasodutos podem variar muito aí de lugar para lugar, mas basicamente e são colocadas a profundidade quando permitido, a gente vai falar daqui a pouco, quando é vala, quando é fluido direcional é mais difícil colocar profundidade, mas você pode ter uma estimativa. E aqui a gente pega um estudo de caso aqui em Salvador, Luiz Eduardo Magalhães, Manuel de Silva, e o grande inimigo hoje são os roubos dessas placas aí, não só gás, mas eletricidade, água, para ter a receptação para venda, derretimento, aí entra um processo de polícia, justiça, para ter um controle, mas é um problema social grave que no Brasil se vive, né? Roubo de tampas. Aí depois fica expondo a comunidade a acidentes de queda, ou mesmo na eletricidade, choque elétrico, roubo de hidrômetros na casa das pessoas, né? Enfim, é um problema complicado. A construção de gasodutos tem dois tipos, basicamente de vala. Perdoe aí algumas falhas de legenda, como é um projeto piloto. Alguns slides aqui foram superpostos aqui, ficou as palavras engolidas, mas a gente está lendo aqui. Método de construção de vala aberta, o pessoal chama, parece redundância, mas é um processo de construção civil, basicamente. A parte mecânica aí entra a parte do duto, que é de aço ou de polietileno, mas a parte de terra, de abertura e fechamento de vala é civil. Então, quando for um terreno, como a gente diz assim, muito vagabundo, tem que abrir com um escoramento prévio para evitar queda, desabamento da vala, ou mesmo soterramento, como é, não vou dizer que é muito comum, mas não é raro ter acidentes com o trabalhador. Então, trabalha a altura, as regras da NR35, a profundidade. Geralmente 1,20 m está abaixo daqueles 2 metros da NR35, mas o processo das etapas é esse aí. Você coloca o duto, já de acordo com o projeto, tem o isolamento da área ao redor ali, os cones, a sinalização da via. Quem dita essas regras aí não é só a empresa, não, é também o órgão fiscalizador que liberou para proteger o usuário. Às vezes acontece acidente, principalmente de madrugada, de noite, se é cone luminoso, botar lâmpadas, desvio da pista de alto tráfego, tem todo um cuidado com os órgãos envolvidos. Aqui em Salvador, quem cuida é a Transalvador, é a SEDU, que libera as condicionantes para isso aí funcionar com segurança para a população. Tudo que você pode imaginar pode acontecer aí, principalmente de dia e de noite. O pessoal passa, invade, pode cair dentro do buraco, então você tem que colocar isso aí à prova de distraídos e todo tipo de ordem de perigo. E riscos. E aí é colocada uma fita, geralmente aqui não dá para ver, mas geralmente é colocada com uma caveirinha. Caso alguém insista em escavar, vai encontrar uma caveirinha, tem as placas. Depois tem um reaterro com devido compactamento, compactação para a pista não afundar, tal qual em água, esgoto, eletricidade, e é um civil. E permitir a manutenção de tempos em tempos. Também, quando o órgão fiscalizador disser, não, aqui não pode abrir, uma via muito movimentada, eu não posso interromper ela, tem um recurso do fluido direcional ou método não destrutivo, que abre um cachimbo a montante, a jusante, de cada lado, é colocado um tubo guia, umidificado aí, com o uso do carro-pipa, e é puxado de um lado para o outro aí para passar o duto de polietileno, em geral, que tem maior flexibilidade. Colocar aço aí é mais difícil. E aí é um exemplo da construção não destrutiva, porque o objetivo é não destruir o que está em cima, né?
o que está embaixo, se tiver alguma coisa, que vai detectar previamente a sondagem do terreno, com pipe-loqueta, detector de duto, detector de obstáculos, uma radiografia do terreno, para evitar até a quebra da ponta da perfuratriz, que pode usar, né, para puxar de um lado ou de outro. E aí usa muita água, umidificação do terreno, para fazer o furo. É difícil estabelecer profundidade para isso aí, pode variar de 2, 4, 6 metros. Então não, é complicado botar aquela plaquinha. Você pode botar uma estimativa, mas é melhor não arriscar. Pode variar, mas geralmente é de 4 a 6 metros de profundidade o ponto máximo. É como se fosse uma catenária, uma curva. Algumas condições que o gasoduto podem se encontrar. O gasoduto pode estar inertizado ou em operação. O que quer dizer inertizado? Ele pode conter nitrogênio, um gás inerte, e pode estar em operação, que é o chamado gás natural em operação. Por que essa diferença? Porque às vezes o gasoduto é colocado, ele está pronto, mas ainda não foi comissionado. Não foi colocado em operação para aquele cliente ou os clientes, ou a empresa está aguardando alguma orientação, algum detalhe operacional para começar a funcionar. Então ele fica conservado com nitrogênio dentro dele. Quando o gás natural chega, o nitrogênio ele vai ser purgado, apesar de purga, tem todo um trato operacional, com raqueteamento, tem toda uma operação, um técnico de operação, para fazer isso com segurança, avisando a comunidade, tem cartilhas, tem um acompanhamento do órgão fiscalizador, tem todo um trato quando você segue a lei e as normas. Uma peculiaridade aqui do nitrogênio, rapidamente, muita gente fala assim, o nitrogênio é inerte, ele não tem problema, ele está no ar que a gente respira, não é bem assim. A natureza ela é sábia. A gente trabalha aqui, né, na natureza com 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Mas se esse 21% houver um vazamento de nitrogênio, ele desloca o oxigênio, ele começa a reduzir esse volume, você pode reduzir até para 19,5%. Por que eu peguei esse número 19,5%? Porque a depender do organismo, pode variar de uma pessoa para outra. Com 20,5%, 20%, a pessoa pode começar a sentir uma asfixia simples, pode começar a ter dor de cabeça, mal-estar e vir a desmaiar. Se a pessoa não for removida do local, ou não for cessado o problema do vazamento do nitrogênio, a pessoa pode vir a óbito por asfixia. Por isso que é importante, quem faz isso aí, todos têm treinamento de primeiros socorros, para saber o que fazer e levar a pessoa para um ambiente ventilado e não deixar confinar esse vazamento. Por isso que furos em tubulação inertizada é perigosa. Só não é mais perigosa porque o gás natural, além de ser asfixiante simples, ele também é inflamável. Mas o nitrogênio tem seus perigos. Então é importante que todos estejam programados isso aí, nas APRs, na análise preliminar de risco, nas PTs, permissão de trabalho, tudo isso esteja devidamente alinhado com a segurança do trabalho e a segurança operacional. Os riscos do gás natural. O gás natural, ele na natureza, ele não tem cheiro, mas ele é odorizado no caminho, principalmente para distribuição, onde ele é basicamente metano, ele é incolor, inodoro, não tóxico e é inflamável. Ele é um combustível, não, e é inflamável. O gás natural é adicionado ao enxofre, na captana, que dá cheiro, é um chamado odorante. Alguns casos particulares, peculiares de indústria, o gás chega não odorizado, mas isso é só em ambiente industrial. Para clientes residenciais, para clientes comerciais, para clientes de postos de combustíveis, contato com a população civil em geral, leiga, digamos assim, que não é de indústria, não tem todo o controle da indústria, o gás tem que ser odorizado. Então, o gás natural ele é um gás combustível, ele permite a queima, né? A gente vê na boca do fogão, a gente permite a queima e é inflamável. Então, aquela coisa, que é combustível, inflamável, combustível, a questão está no ponto de fulgor. Às vezes, nem todo combustível é inflamável, mas todo inflamável é combustível. Então, você tem que estar atento a isso aí. Por isso, não utilize máquina de escavar durante o duto, por causa da centelha, principalmente se estiver vazando. Há uma questão de um perigo muito grande entre a tubulação. Quando ela vaza com muito barulho, quando grandes vazamentos, você percebe por causa do barulho, mas as pequenas nos centros urbanos, elas são bem silenciosas e com o ruído adjacente, é importante que ela esteja devidamente envelopada, protegida, mas não é porque vai acertar que necessariamente pode acontecer o acidente. Mas é importante que se diga que a centelha, que a atmosfera explosiva ser criada numa câmara, numa galeria, tudo, pode levar a um problema de uma microexplosão ou mesmo uma explosão.
mas não há relatos aqui, particularmente na Bahia, de 94 para cá, de acidentes envolvendo gás, justamente por causa da competência, o controle, a qualidade do serviço que a Bahia Gás ela atua no nosso cenário. E no Brasil, em geral, as companhias elas têm uma participação técnica, normativa, interna e externa, em geral, muito grande da Petrobras e das Petro, então a cultura da prevenção aqui é muito forte. O problema maior são as concessionárias mais antigas, que têm vícios de comportamento que foram melhorados ao longo do tempo, que podem, na sua pressa de resolver o seu problema, por exemplo, vir com a picareta devagarzinho, escavando, mover com a reta escavadeira para ganhar tempo. Então, isso pode levar. Então, é importante que toda intervenção, seja ela emergencial ou programada, chame um preposto daquela concessionária vizinha. Antes de abrir, eu tenho aqui eletricidade, eu tenho aqui operador de telefonia, eu tenho fibra ótica. Chama outra operadora, outra concessionária, para auxiliar na escavação. Porque há relatos de vários casos aqui da outra concessionária, às vezes está presente e dizer, abre aqui que não tem problema, e de repente acertou o duto dela mesmo. Se é que você me entende. Aí muita gente botava isso no treinamento para dar uma chocada, acordar o pessoal lá no auditório, o pessoal, ninguém não quer isso não, é para chocar mesmo. Porque às vezes você tem água para tudo que é lado, a água sob pressão pode causar um dano irreparável na via, tudo. A eletricidade pode dar choque, pode morrer alguém eletrocutado. Gás também, eu me lembro quando ele fazia essas palestras assim, logo no início, o pessoal os órgãos de controle, fiscalização, CREA, bombeiro, tudo, isso aí vai acontecer aqui. Não vai acontecer porque é seguro. O gás natural é muito seguro porque é feito de uma forma séria. O que torna menos sério é quando as pessoas começam a avacalhar, fazer gato, o pessoal chama, começa a fazer ligações clandestinas, e aí é que deturma. Mas quando é feito seguindo as normas e as leis, com profissionais qualificados, que as empresas aqui têm, a mão de obra é muito qualificada da área de gás aqui na Bahia em geral, principalmente de gás natural. GLP, talvez nem tanto, mas geralmente quem trabalha com gás natural trabalha com GLP também. Mas a recíproca não é verdadeira. Aqui uns estudos de casos que aconteceram, de uma concessionária que foi abrir, resolveu seu problema e acertou o duto, arranhou, na verdade, feriu a tubulação. Isso compromete muitas vezes a questão da proteção catódica, que é de fuga de elétrons, a parte que pode gerar, de acordo com o pH do terreno, pode virar um ponto de fuga de gás futuramente, mesmo com a terra ali tudo, pode criar um buraco, a terra ceder, você não está vendo. Não é que vai explodir o mundo, vai cair tudo, não, mas pode gerar alguns acidentes que pode trazer uma inconveniência para o lugar, um susto muito grande. Então é importante a comunicação entre as empresas, na programação ou na emergência. Por isso que é importante ter os telefones de 24 horas, ter um pai bem definido, redondinho. E aqui é a interdição da rua, da via. E ali, você vê o que eu mostrei lá atrás, acabou rasgando a fita. Aqui com certeza permitiu fita porque foi vala. Se fosse furo direcional não teria fita, por causa da profundidade. E aí tem que ter a sucção, tirar a água residual e repor, reconstituir o duto. Algumas situações aqui que a gente pode trazer também de rápidas estatísticas, você pode fazer isso com controle na sua empresa, o tipo de obra, serviço, que ano foi programado, foi emergencial, se avisou, não avisou. O índice de não avisados é muito grande, eu vou lá correndo e, poxa, um telefone, um zap, chama alguém, principalmente telefone, né? Vá lá comigo, tem uma emergência ali agora, 24 horas, de madrugada, não custa nada chamar um preposto da outra empresa para acompanhar. E aqui uma avaliação na época que a gente fez, em base água, em base esgoto, Telemac, hoje é Oi, Interliga, Bratel, cada uma tem suas necessidades, elas têm umas estatísticas, se foi programado emergencial, tudo aqui do ponto de vista envolvendo o gasoduto. O gasoduto foi atingido porque teve um programado, teve um emergencial, foi avisado ou não foi. Toda empresa tem que ter um pai. Para ter um pai, tem que ter uma mãe. Brincadeira, claro, né? Tem que ter um pai e uma mãe. Mas tem que ter um plano de contingência. É um conjunto de medidas que você pode estabelecer para a responsabilidade de ação, materiais, humanos, para uma logística, se comunicar com os outros órgãos de controle, bombeiro, polícia, agente de trânsito. Tem que ter toda uma programação. O plano de contingência, ele prevê e inclui o pai, mas o pai é a resposta. O plano de resposta à emergência, o PRE, outros chamam de pai. É importante estar atento a isso. Aqui são um estudo de caso rápido, não posso citar nome porque ela é uma monopólio aqui no estado, não tem problema nenhum, mas aqui lá, já para cá já mudou, eu estou trazendo isso aqui de uma forma ilustrativa.
pode ser que você já tenha ajustado isso aqui, mas é só um exemplo, que a interface entre os recursos internos da empresa, sua hierarquia, sua equipe, tudo, tem que estar interagindo, cada ator com o seu papel, com a polícia, equipe de manutenção, bombeiros, o cliente. Vou fazer uma intervenção ali que eu sei que vai impactar no motel que recebe o gás. Eu tenho que avisar previamente o setor de cliente e avisar que vai parar, porque teve um acidente na via tal. Então, tem que fluir essa comunicação para que o cliente não tenha prejuízos de ordem de imagem, nem negócio, nem constrangimento. O órgão ambiental também tem que ser avisado sempre. Aqui chamava CRE ainda, hoje é INEMA. A prefeitura que liberou os serviços. Às vezes, minha emergência pode impactar em hospitais e serviços de ambulância. Então, tem que fluir essa comunicação interna e externa com o cliente, seja ele consumidor ou não. Porque o cliente pode ser interno e externo. Aqui eu estou falando do interno com o externo. Mas o cliente não necessariamente é o consumidor. Às vezes ele está consumindo o do concorrente, mas ele pode ser impactado. Então, o que pode acionar o PAI? Uma escavação, uma invasão na faixa de domínio, né, na faixa de influência da rede de gás. Pode ter um vazamento de gás com ou sem incêndio na região. A comunidade ligou, por isso que é importante a socialização, trabalho com cartilha, treinamento, simulações, de tempos em tempos. Às vezes, as empresas, normalmente, elas têm ações sociais, têm toda a equipe de meio ambiente, incêndio na faixa de domínio. Que é a diferença entre faixa de domínio e influência? Influência é porque você pode ter um impacto a partir daquilo. Vazou o gás, e o vento está jogando para a direção daquele ambiente, eu tenho que evacuar, tenho que intervir com o corpo de bombeiros, etc. Defesa civil, municipal, estadual. Acidentes nas instalações de gás, tem intervenções de terceiros, que a gente está focando mais aqui. Acionamento da empresa, no caso da Baia Gás aqui, mas pode ser a Compagás, pode ser a Copergás, pode ser a Algás, Gás MIG, o que for. Você pode ter um acionamento para atender emergências junto às empresas parceiras ou clientes. Às vezes, está pegando fogo, está tendo um incêndio ali na empresa tal. Não tem nada a ver com gás. Mas pode impactar uma tubulação que está passando ali, enterrada ou aérea. Na dúvida, qualquer cidadão pode ligar para o 0800. O que fazer em caso de vazamento? Manter a calma, isolar a área, afastar os curiosos, não utilizar o telefone celular, porque ele cria um campo eletromagnético. Então, no ambiente de vazamento, confinamento, o campo eletromagnético do celular, ele pode gerar uma micro ou macro explosão. Claro, não fumar, não produzir faísca, não correr pânico, tira o raciocínio. Se você não pode ajudar, não piore. Ligue imediatamente para o 0800 da empresa, ligue para a polícia também, hoje em dia, tem muitas palestras envolvendo polícia, como bombeiro, todos eles já foram muito devidamente treinados, saber o que faz. A pergunta que muita gente faz é assim, GLP e gás natural. O gás natural, quando ele vaza, ele sobe, ele vai para a atmosfera, fica no alto. A não ser que ele encontre um teto, uma barreira. E o GLP, ele quando vaza, ele desce, ele é mais pesado que o ar. Por isso que a gente fala mais pobre, mais leve, mais pesado, ele desce. Então, a gente está falando aqui de uma forma muito resumida, para ter uma ideia. Os telefones de contatos de emergência, tenha ele em mãos, distribuição de cartilhas para o cliente, para a população, fazer palestras, workshops, auditório, nos encontros de construção, a empresa participa sempre ativamente. Então, é importante essa comunicação. Então, assim, esse aqui é um projeto piloto, eu falei um pouquinho rápido, botei na média aqui 30 minutos, é uma experiência compartilhada. Volto a falar que nosso material está disponível aí na Infla Engenharia, nós temos no Instagram. Então, assim, independente aqui de qualquer coisa, a gente está buscando recolocação no mercado ou não, a gente deixa o material agregado aqui. Isso aqui tudo tem um custo de energia, eletricidade. Nos ajude aí, a partir de R$1, R$2, R$5, faça um Pix aí para influengenharia.gmail.com. influengenharia@gmail.com, o nome de Manuel Trajano de Andrade, no Banco Inter, e a gente faz essa divulgação para estar atento aí com o nosso material, trazendo convidados aqui, para não depender, a situação do país está difícil para todo mundo. A gente, como passar da idade, tem mais dificuldade também, embora a gente tenha currículo, conhecimento, é só um desabafo, mas a gente está aqui para agregar valor e contribuir para os jovens aí, para que a prevenção e a paixão pela engenharia ou pela cidadania sempre prevaleça. Ok, gente? Então, ficando aqui dentro da meta dos 30 minutos, divulgue esse material, compartilhe, fique à vontade, curta, se inscreva,
A gente vê tanta coisa boba aí na internet, no YouTube, 1 milhão de seguidores, 5 milhões de seguidores, por causa de besteira, inscrições e visualizações, mas o que é assuntos sérios, de engenharia, medicina, direito, por profissionais qualificados, uma larga experiência assim, de contribuição para a sociedade, a gente só pede um pouquinho de sua atenção aí para nos ajudar. Ok, gente? Se cuidem. A gente está aqui trazendo esse material para que vocês gostem aí, curtam e dê esse engajamento aí para a gente continuar fazendo nosso trabalho aqui humilde e com firmeza, viu? Se cuidem aí, fiquem com Deus. Um abraço.